Olá a todos, bem-vindos a mais uma semana do nosso projeto. E hoje, como todos nós sabemos, nos encontramos aqui em Israel numa situação muito difícil. Muitos mísseis que estão sendo jogados nesse momento sobre as nossas crianças, sobre civis. Não importa, literalmente, para um grupo terrorista que o único objetivo da sua criação é acabar, exterminar os sionistas, ou o Estado sionista, como assim eles nos chamam. A gente realmente não tem como esperar outra coisa deles, vindo com uma crueldade tão grande, uma falta de humanidade tão grande, que a gente vê que de maneira indiscriminada mísseis são jogados sobre população, sobre escolas, hospitais. A gente vê fotos que fogem de qualquer alcance de algo que possa parecer humano. Obviamente, vidas são perdidas, mas a gente tem que, de verdade, continuar forte, independente de onde a gente esteja. Se a gente se encontra em Israel ou se encontra fora de Israel, é muito importante que a gente continue fazendo a nossa parte. Que a gente continue sendo quem nós somos. Não o que eles querem que a gente seja. Não é porque as pessoas agem de uma maneira que a gente tem que agir dessa mesma maneira. É um cuidado muito grande que a gente tem que tomar. É um cuidado muito grande que a gente tem que ter quando a gente analisa e você pensa na quantidade de crianças, na quantidade de famílias que estão há 2, 3 dias vivendo dentro de um abrigo contra mísseis que você não faz a menor ideia de onde pode vir. Pessoas que têm 15 segundos, pessoal, contem 15 segundos. Quanto mais próximo eles estão da faixa de Gaza, menos tempo eles têm de procurar um abrigo. Menos tempo eles têm de correr, de procurar algum lugar mais seguro, para que possam tentar proteger. Como pode se viver assim? Até quando? A gente pergunta para Hashem, no Hashem, até quando? Então, as nossas palavras de hoje, tem muito a ver, para achar que a gente vai ler esse Shabbat, tem muito a ver com algo desse conflito que se renovou nessa última semana que a gente está vivendo e que está aterrorizando a vida dos israelenses, mas a gente sabe e a gente acredita que em Almile Israel não tem ninguém que a gente tenha que se apoiar, ela alavinu shebashamayim, tão somente a Kadosh Baruch Hu. Então as nossas palavras de hoje, elas são para fortificar essas pessoas, para fortificar o nosso exército, as nossas forças de segurança, para que a paz que a gente tanto precise, não só a paz com as pessoas que querem destruir a gente, mas a nossa paz interna também, ela possa pousar em cima de cada um de nós, porque a gente realmente está precisando. Nós estamos começando mais um ciclo, Parashat Bamidbar, Sefer Bamidbar. A gente sabe que Be'etzem, a tradução de Bamidbar é no deserto. Só que todas as traduções do livro de Bamidbar é sempre traduzido como números. Os próprios Mefarshim, os comentaristas da Torá, também falam que o outro nome que esse Humash leva é Humash HaPekudim, o livro das contas. Nesse Humash, o povo de Israel, além de muitas histórias que vão acontecer, ele vai ser contado por inúmeras vezes. E logo no início da nossa Parashá, a gente tem algo muito interessante que traz pra gente, no início, uma certa dúvida, mas vocês vão ver que existe uma resposta fascinante, atual, como assim tem que ser a nossa Torá. Logo no início,
A Kadosh Baruch Hu vem para Moshe e fala, Moshe Rabbeinu, olha, conte os filhos de Israel. O Rashi logo explica por que toda essa contagem, Mitoch Shchibatan, porque Am Israel é tão amado por Deus, que ele toda hora quer saber quantas pessoas tem. É óbvio que Deus ele não precisa, mas é que para a gente se sentir amado, quando a gente vem e Moshe Rabbeinu conta um a um, a gente sabe, uau, eu faço parte de algo grande, eu faço parte de algo importante. E isso dá para Am Israel uma força de se sentir amado por Akadosh Baruch Hu. E é interessante que logo no início, Akadosh Baruch Hu ele fala, Moshe, conta os filhos de Israel, Mi ben esrim shana vamala, de 20 anos para cima, Kol yotzei tzavá be'Israel, aqueles que têm força para sair na tzavá, que possam, obviamente, guerrear aqui num momento de necessidade, numa guerra de necessidade. E vem Moshe e ele começa a contar, ok? E Moshe Rabbeinu chega no final do primeiro capítulo de Bamidbar ao incrível número desse grupo de pessoas, de 603.550 pessoas. Ok, entendemos a importância, vimos o porquê, e logo no segundo capítulo, a Torá começa a me contar que Am Israel, eles tinham no meio o Mishkan, o tabernáculo, que nós estudamos tanto sobre ele no Sefer Shemot, no livro de Êxodos. E agora, o Mishkan, vai ficar no meio, e as 12 tribos vão ser divididas nos 4 lados. 3 tribos em cada lado, 3 tribos ao norte, 3 ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E mais uma vez, quando a Torá vem me falar qual tribo vai ficar em cada lugar, e traz toda a ideia do degel, da bandeira que aquela tribo, ela também carrega, representando, obviamente, a característica principal daquela tribo, ela mais uma vez me traz o número de quantos tem em cada tribo. Algo que parece um pouco redundante, porque Moshe Rabbeinu já fez isso atrás. E agora, quando tem essa divisão entre os 4 lados que envolvem o Mishkan, também aparece esse número de pessoas, e no final do segundo capítulo, a Torá volta e me fala, e o número de Am Israel são 603.550 pessoas. Mais de 20 anos, todos aqueles que saem para tzavá. Calma, tem alguma coisa errada aqui. 2 capítulos na Torá para me falar a mesma coisa? Lama, como pode? Por quê? Qual a importância, qual é o dagesh, a ênfase que a Torá está dando justo nesse assunto da contagem, quantas pessoas tem? Já foi falado antes, e a gente sabe que a Torá ela é muito minuciosa com as palavras. Um vav que está escrito na Torá, já aparece a ideia darsheni. Vamos tentar explicar o que é esse vav. A gente fala muito dessa pergunta também na Parashá da semana que vem, Parashat Nassó, que a gente obviamente não vai entrar quando trazem todos os korbanot, é a maior Parashá da Torá com 176 versículos, e lá também são trazidos os korbanot, as oferendas de cada príncipe, de cada tribo, que aparentemente são iguais. Tem uma explicação lá, mas a pergunta da redundância também aparece lá. Mas eu quero me focar com vocês na pergunta dessa Parashá, que tem uma lição fortíssima para a nossa vida. É claro que a resposta de Rashi já poderia por si só dizer, olha, é exatamente isso. A Kadosh Baruch Hu quer mostrar que a gente é importante, então ele conta a gente, ele volta e conta, até aí tudo bem. Mas eu ouvi uma explicação, li uma explicação fascinante do Ramban, do Nachmanides. Nachmanides explica algo pessoal, fascinante, atual, e tem que ser uma injeção de ânimo e de ensinamento para a nossa vida dentro desse período tão, a princípio, obscuro que a gente está passando. Ele é obscuro, mas a gente sabe que de todo período obscuro, depois sempre vem a luz. Depois de toda noite, sempre a luz vai aparecer. Quando uma mulher ela está grávida, ela tem as dores do parto, dói demais. Mulheres sentem mais dor, menos dor, cada uma obviamente de acordo com a sua natureza, mas quando a mulher ela faz força
Por mais que está doendo muito, mas é para algo que no final vai vir como uma luz, como uma nova vida para o mundo. Então vale a pena. E esse é o processo que a gente está passando agora. A Israel está passando por esse processo, e esse processo obviamente se chama Geulah, redenção. Estamos vivendo a redenção no dia a dia, na nossa vida. A nossa geração é uma geração privilegiada, tem as suas dores. Dói demais ver um menino de 6 anos que é atingido na cidade de Sderot e perde a sua vida. Dói demais ver uma casa pegando fogo. Dói demais ver um ônibus que ele é atingido diretamente por um míssil e começa a pegar fogo. Uma mulher que ela está grávida na cidade de Petah Tikva na noite de ontem, que ela está desesperada. Dói muito. Mas a imuná, a fé e a confiança que a gente tem que ter em Hashem é de que isso são as dores do parto. E como todas as dores do parto, da mesma maneira que a mulher, ela tem que learzik ma'amad, ela tem que se segurar, ela tem que ficar firme, porque vai vir algo muito bom, vai vir algo extraordinário, Bezrat Hashem, a gente também nesse momento tem que fazer isso. Então vem o Ramban, ele fala o seguinte, olhem, do momento que Moshe começou a contar, até o final dessa contagem demorou 3 semanas. O que significa isso então? Significa dizer que a princípio não tem nenhuma redundância do número que aparece no primeiro capítulo e o número que aparece no segundo capítulo. Mas eu já sei o número, é verdade que a gente já sabe, mas a gente acha que isso aconteceu no mesmo momento, que a contagem foi toda feita no mesmo dia. Veio o Ramban e ele fala, não! Foram 3 semanas que Moshe contou, e quando ele termina de contar, ele faz questão de falar o número. Uau, e pasmem, o número é o mesmo. O número de pessoas do primeiro dia que Moshe contou, que foi colocado no primeiro capítulo do Sefer Bamidbar, e o número de pessoas 3 semanas depois é a mesma. Pessoal, vocês sabem qual é a probabilidade de não haver em 3 semanas uma morte sequer dentro de uma população de mais 600 mil pessoas? A probabilidade é menos do que 0. Quase não existe. A gente não está falando de uma população somente jovem, de 20 anos para cima. Pessoas que podem sair para tzavá, pessoas que, obviamente, podem acabar morrendo, podem ter algum... E Moshe Rabbeinu fala, olha, passamos 3 semanas e ninguém morreu. Vem o Ramban e ele fala, saibam, Am Israel, que aqui não há redundância. Hashem está dando uma mensagem para a gente, para que a gente nunca se esqueça quanto a vida ela é preciosa. Quanto a vida é importante pelo judaísmo. Quanto que o judaísmo ele quer acrescentar luz, acrescentar bondade, acrescentar paz, acrescentar tranquilidade, acrescentar o bem. Esse é o nosso objetivo no mundo, essa vida, a vida que Hashem deu, uma vida eterna que foi implantada dentro de cada um de nós. É isso que a gente tem que tirar dessa aparente redundância que aparece na nossa paraxá. Não há redundância nenhuma. Hashem está mostrando, não esqueçam como a vida ela é preciosa. A vida de vocês e a vida do próximo. Se o próximo quer tirar a sua vida, não seja igual a ele. Se o próximo ele quer apedrejar o seu carro, só pelo fato de que você é judeu, não faça igual a ele. Se o próximo ele está linchando você pelo fato de ser Yehudi, às vezes a gente não se aguenta, é verdade. A gente não pode também, entre aspas, querem bater na gente e a gente dá o outro lado. A gente tem que tomar cuidado com isso, obviamente. Mas a gente não pode se transformar a vida, que é o que tem de mais sagrado, de mais precioso na Torá, a gente não pode transformar isso numa barbaridade. A gente não pode transformar isso e mostrar que nós somos como muitas vezes, como eles são chamados, Pere Adam, pessoas selvagens, pessoas que não têm coração, pessoas que não são humanas.
pessoas que estão vivas só fisicamente, não tem absolutamente mais nada. Não queremos ser iguais a eles. E vem a Parashat Bamidbar. Nessa semana difícil ela fala, nunca se esqueçam da preciosidade que a gente tem que dar para a vida. E a gente vê exatamente isso acontecendo. Enquanto pessoas tentam tirar a nossa vida, a gente quer ter mais vida. A gente quer dar a vida. A gente vê solidariedade, a gente vê coisas positivas acontecendo. Mas infelizmente isso acontece muitas vezes quando a gente está no momento ruim. Quando a gente está numa desgraça, todo mundo se une. A união ela tem que vir também quando está tudo bem. A união tem que vir também respeitando as diferenças de cada pessoa. E essa é a ideia que a Parashat Bamidbar e a explicação do Ramban, elas dão pra gente, pessoal. Não esqueçam, por mais que é muito difícil segurar as pontas, por mais que é muito difícil, independente de onde você mora, você pensar 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e você tenta tirar algum cochilo, você tenta descansar um pouco a cabeça, e você só ouve a sirene tocando, e você e seus filhos, e a sua esposa, e seu marido, e seu pai, e sua mãe, está tudo bem, como tá? Isso é vida de Am Israel. Essa é a preciosidade que a gente dá para a vida, pessoal. E é isso que tem que carregar dentro de cada um de nós. É esse valor que a gente tem que levar para a nossa vida para sempre. Para sempre. Fazer o que tem que ser feito, mas nunca esquecer que a gente está aqui no mundo para trazer para esse mundo luz. E que Bezrat Hashem a gente possa terminar de uma vez por todas essas dores do parto que a gente está sentindo, para que a redenção ela possa vir de uma forma completa, que os nossos habitantes, que os cidadãos israelenses possam ter a verdadeira, a merecida e a justa paz, a justa tranquilidade, para que eles possam viver como qualquer pessoa no mundo merece. Viver, não com medo, não com desconfiança, não com desespero, não com aquela haradá, aquela loucura que as pessoas às vezes ficam. Não, a gente quer uma vida normal. V'chayei olam nata betochenu. Shabbat shalom umevorach.